Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a estrutura e funcionamento da educação básica. Estudamos na unidade 1 sobre como está organizado o sistema educacional brasileiro, os níveis e as modalidades de ensino, o caráter flexível da legislação educacional vigente e discutimos a inter-relação do sistema nacional com o sistema estadual, municipal e escolar. Na unidade 2, estudamos sobre o currículo do ensino básico na legislação brasileira. Discutimos o currículo no ensino básico expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 96, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Analisamos e compreendemos a sua trajetória no contexto da legalidade brasileira. Hoje falaremos sobre a terceira unidade do nosso caderno didático, que é sobre a organização e a estrutura da educação brasileira. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da leitura do caderno didático e da participação de cada um de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participem nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida, entre em contato conosco. Agora, sejam todos bem-vindos à nossa terceira unidade do caderno didático da disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Nesta unidade 3, iremos discutir a organização e estrutura da educação brasileira, focalizando a formação e os diversos fatores políticos, econômicos e sociais e a legislação como instrumento de intervenção na realidade educacional, além de abordarmos a questão do financiamento da educação no Brasil. Esperamos, ao final desta unidade, que você seja capaz de compreender a organização e o funcionamento de sistemas e instituições escolares no Brasil como elemento de reflexão sobre na realidade sócio-histórica. Refletir sobre a estrutura da educação básica e sua organização, enfocando a formação e os fatores de ordem política, econômica e social, onde o estudo da legislação possa servir como instrumento de intervenção na realidade educacional. Contextualizar historicamente o desenvolvimento e a organização da educação no Brasil. Identificar as leis que propuseram reformas para a educação brasileira e identificar as regras sobre o financiamento da educação brasileira. Então vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? A estrutura e a organização da educação nacional impõe a legislação como fio condutor, como institucionalização legal das políticas oficiais. A educação escolar se constitui em um elemento social essencial ao contexto sociopolítico e econômico. Neste contexto, a preocupação com a educação vem mobilizando a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a colaboração da família e da sociedade em geral. Um exemplo dessa preocupação está expresso no artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, onde afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. E ainda, no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, entendemos que a educação escolar prima pela promoção da igualdade, da perspectiva social e pela universalização do ensino a partir da possibilidade de formação do sujeito, de modo a garantir-lhe o acesso ao desenvolvimento e ao conhecimento. A recente estrutura e funcionamento da educação brasileira provém da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394 de 96,
que, por sua vez, se juntam à Constituição Federal de 1988 e às orientações gerais do Plano Nacional de Educação, a Lei 10.172 de 2001, bem como as respectivas emendas constitucionais em vigência. Na LDB, em cada um dos níveis e modalidades de ensino propostos, é possível perceber, apesar das limitações ainda presentes, possibilidades de flexibilidade da legislação educacional vigente, levando em conta a autonomia conferida aos sistemas de ensinos. Assim, neste contexto da educação escolar brasileira, há, conforme o título 5º da LDB, os níveis e as modalidades do ensino, que compreendem 37 artigos, do artigo 21 ao artigo 58, através dos quais se estabelece a estrutura didática da educação escolar do Brasil, que podemos ver. Vejam aí na tela de vocês. Neste organograma e estrutura da educação brasileira. Na unidade 1, vocês estudaram que a Lei de Diretriz e Base da Educação, em seu artigo 21, determina que a educação escolar seja composta pela educação básica e superior. Então, a educação se compõe na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e na educação superior. Veremos as características e finalidades de cada nível e modalidade de ensino contidos neste organograma no decorrer dessa aula. O conceito de educação básica, que nos é dado pela legislação educacional, é um conceito novo e inovador para um país cuja história da educação mostra claramente que durante muitos anos foi negligenciado o acesso de seus cidadãos à educação escolar. Além da estrutura da educação brasileira, a Lei de Diretriz e Base da Educação determina também as suas finalidades. Observam neste slide. De acordo com o artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. No artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. No artigo 35, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, tem como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. E no artigo 45, a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. A ideia da formação comum pode ser entendida como um todo integral e integrado de conhecimentos em condições de aprimorar a habilidade de cada um de se colocar no espaço social, no espaço do trabalho, nas relações produtivas e na construção de sua vida particular e coletiva. A formação comum se viabiliza por meio de uma base comum de conteúdos e de aprendizagem. O conceito de educação básica garante o entendimento mais aberto da função social da educação, tendo em vista um ensino que prima pela qualidade. A relação trabalho e educação
proposta pela LDB, pode oportunizar o acesso à democracia através de uma concepção educacional pautada na intenção de formar sujeitos conscientes de sua inserção social e de suas possibilidades no espaço social. Em relação à ideia de desenvolvimento do educando nas etapas da educação básica, importa destacar o reconhecimento da educação escolar para as diferentes fases da vida, bem como sua intencionalidade maior, posta no artigo 205 da Constituição Federal do Brasil, de 1988. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dessa forma, entende-se a universalização do ensino para as diferentes fases da vida, através da educação infantil, como primeira etapa da educação básica, do ensino fundamental, como ensino obrigatório, e do ensino médio, como etapa e espaço de culminância de um processo que se baseia na articulação entre suas partes, integrado inclusive com o ensino superior. Devemos considerar ainda o dispositivo legal que sanciona o alargamento da educação básica e que amplia o número de anos propostos para este nível de escolarização. Educação infantil de 0 a 6 anos, ensino fundamental de 6 a 14 anos, observa-se 9 anos de duração, e ensino médio que varia entre 3 e 4 anos, conforme a natureza e a especificidade do curso e da instituição, cursado a partir dos 15 anos. Conforme o artigo 29 da Lei 9.394, de 96, a educação infantil constitui a etapa inicial da educação básica e divide-se em duas etapas, de 0 a 3 anos em creche e de 4 a 5 anos em educação pré-escolar, e tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e motor. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 1, diz que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, o que significa que a creche, 0 a 3 anos, não se constitui, pelo menos a princípio, dever do Estado. Porém, o inciso 4º do mesmo artigo dispõe essa etapa da educação como dever do Estado. Educação infantil em creche pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Segundo o parecer CE-MG 1132, de 97, que dispõe sobre a educação básica, nos termos da Lei 9.394, de 96, a educação infantil compreende a creche e a pré-escola. A creche e a pré-escola constituem direito da criança à educação e um direito da família de compartilhar a educação de seus filhos em instituições sociais. Cabe ao município oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, buscando formas de colaboração com outras instituições para oferta, expansão e melhoria de sua qualidade. Assim, a proposta pedagógica da educação infantil deve considerar o bem-estar da criança, seu grau de desenvolvimento, a diversidade cultural das populações infantis, os conhecimentos a serem universalizados e o regime de atendimento a ser oferecido pelas instituições educacionais, tempo integral ou parcial. A avaliação na educação infantil deve ser feita mediante acompanhamento,
e registro do desenvolvimento da criança e não tem função de promoção nem constitui pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental. As instituições de educação infantil integram o sistema municipal ou estadual de ensino, segundo as opções que forem feitas pelos municípios. Os estabelecimentos de educação infantil serão autorizados e supervisionados pelos respectivos sistemas de ensino. Frente à atual política educacional brasileira, a educação infantil passa a ser reconhecida como uma etapa específica da formação humana, baseada na ideia de educação como processo contínuo desde o nascimento. Este aspecto é exatamente oposto à visão atribuída para a escola, que tinha por missão suprir as supostas deficiências das crianças das camadas populares, de modo a prepará-las para o ingresso no ensino fundamental. A dimensão pedagógica atribuída pela legislação vigente à educação infantil visa o crescimento multidimensional da criança, superando desse modo a visão assistencialista que marcou as ações governamentais direcionadas à pré-escola. O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, que apresenta como maior objetivo a formação básica do cidadão, tem duração de 9 anos, conforme a Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, e é obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos 6 anos de idade. A oferta do ensino fundamental deve ser gratuita também aos que a ele não tiveram acesso na idade própria, ou seja, para a modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. Segundo o parecer CEMG 1132 de 97, para o cumprimento da obrigatoriedade de oferta de ensino fundamental, o Estado e os municípios, em regime de colaboração e com assistência da União, recensearão a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. Criarão formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Promoverão cursos presenciais ou à distância para jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Possibilitarão a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Realizarão cursos e exames supletivos que habilitem ao prosseguimento de estudos. Ainda em relação ao ensino fundamental, segundo os principais teóricos que discursam sobre este assunto, a inovação mais importante posta pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB número 9.394 de 96 foi o fato de que o ensino obrigatório é direito público subjetivo. Vejamos os textos legais que determinam tal prática. A Constituição Federal de 1988, no artigo 208, inciso 7º, parágrafos 1º e 2º, determina: primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Essa determinação é reafirmado na Lei 9.394 de 96, no seu artigo 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, o que vem a ser direito público subjetivo? De acordo com Cury, é aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir direta e imediatamente do Estado
o cumprimento de um dever e de uma obrigação. O titular deste direito é qualquer pessoa, de qualquer idade, que não tenha tido acesso à escolaridade obrigatória na idade apropriada ou não. É válida sua aplicação para os que, mesmo tendo tido acesso, não puderam completar o ensino. O sujeito deste dever é o Estado, sob cuja alçada estiver situada essa etapa da escolaridade. Além disso, o não cumprimento desse direito por parte das autoridades competentes implica em crime de responsabilidade. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem por objetivo materializar e radicar os objetivos e habilidades construídos e consolidados no ensino fundamental. Essa etapa da educação básica, ao longo do tempo, vem buscando sua identidade, uma vez que no momento da história lhe foi delegada a função propedêutica, noutro momento, o atendimento ao mercado de trabalho. Atualmente, essa etapa da educação básica tem a finalidade de preservar o caráter unitário da educação, a partir da proposta de educação geral, e desempenha a função de colaborar para que a juventude aprofunde e solidifique os conhecimentos até então adquiridos. Outro papel que também lhe é atribuído é a condição de permitir o acesso à educação profissionalizante, seja ele técnico ou de nível superior. Ainda que na atualidade a matrícula nessa etapa de ensino não seja obrigatória, a Constituição Federal de 1988, no artigo 208, inciso 2º, determina a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Também a LDB, no artigo 4º, inciso 2º, afirma que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de universalização do ensino médio gratuito. É importante esclarecer aqui que há divergência de entendimento entre os vários autores que discutem esse assunto. Enquanto uns entendem que a progressiva universalização significa obrigatoriedade, outros discordam. Na interpretação de Cury, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, a legislação vigente mantém o dever do Estado para esse nível de ensino. Para este autor, a progressiva universalização significa a obrigatoriedade do Estado para com esta etapa da educação básica. Porém, na Emenda Constitucional 14 de 1996, a obrigatoriedade do ensino médio foi substituído por universalização. Ainda em relação ao ensino médio, segundo o parecer CEMG 1132 de 97, as escolas que oferecerem o ensino médio organizarão seus cursos com duração mínima de 3 anos, com 2.400 horas de efetivo trabalho escolar. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. A preparação geral para o trabalho é facultativamente a habilitação profissional. Poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. O ensino profissional, articulado com o ensino médio, será ministrado de forma sequencial, quando concluída a programação destinada ao ensino médio, seguisse um período destinado exclusivamente ao ensino profissional. De forma paralela, quando as duas partes ocorrerem lado a lado. Nesse caso, as duas partes devem cumprir as respectivas cargas horárias. De forma concomitante, quando as duas partes integrarem o mesmo currículo, sem prejuízo da carga horária destinada à formação geral do educando. Nos cursos noturnos, os horários e a duração da jornada diária serão compatíveis com as especificidades dos alunos trabalhadores, sem comprometer os padrões de qualidade. A educação superior,
constitui o segundo nível da educação escolar, conforme estabelecido pelo artigo 21 da Lei 9.394 de 96. Percebe-se, no capítulo 4 desta lei, que versa sobre esta modalidade educacional, que este contém um número maior de artigos, sendo 15 no total, do artigo 43 ao artigo 57. A educação superior abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. O acesso à educação superior ocorre a partir dos 18 anos, através de processo seletivo, e o número de anos de estudo varia de acordo com os cursos, sua natureza e sua complexidade. Entre as finalidades da educação superior, apontadas na LDB 9.394 de 96, estão o estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica. Não ficam claros a função e o compromisso da universidade em realizar ou desenvolver a pesquisa de modo a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico, embora a Constituição Federal, no seu artigo 207, descreva o conceito de universidade desta mesma LDB e indica que sejam instituições pluridisciplinares de pesquisa. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vamos falar agora sobre a temática Modalidades da Educação, que abordamos ligeiramente na unidade 1. Mas o que entendemos por modalidade de educação? Conforme o parecer CEMG 1132 de 97, por modalidade de ensino, entende-se variação da educação regular, é uma forma de organização de educação e ensino de modo a atender a grupos diferenciados de alunos. A educação básica pode ser oferecida no ensino regular e nas modalidades de educação de jovens e adultos, EJA, educação especial, educação indígena, educação rural e educação profissional, sendo que esta pode ser também uma modalidade da educação superior, e o ensino médio na modalidade normal. Além destas, acrescenta-se a educação à distância, posta pelo artigo 1º do Decreto 5.622 de 2005. Cada uma dessas modalidades requer estrutura e organização diferenciada, de modo a atender às suas especificidades, como calendários, currículos, carga horária e metodologias. A educação de jovens e adultos, a EJA, vem ganhando reconhecimento como direito desde a década de 1930. Sua relevância se acentua com os movimentos de cultura popular dos anos 60, como o Mobral, com ensino supletivo apresentado no governo militar a partir da Lei 5.692 de 71, e com a Fundação Educar, proposta pela Nova República, o que se deu a partir de 1985. A partir da Constituição Federal de 1988, ampliou-se o dever do Estado com as pessoas que não têm a escolaridade básica, independente da idade. O artigo 208, inciso 1, determina que o ensino fundamental seja obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A LDB 9.394 de 96, nos artigos 37 e 38, prevêem que a EJA se destina àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, e que os jovens e adultos poderão concluir o ensino fundamental e médio através de cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
Em contrapartida, o parecer 1132 de 97 entende que o atendimento à EJA, por parte dos dispositivos legais, retrata a importância do direito à educação e o dever do Estado de garantir a oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. A educação especial está prevista na Constituição Federal no artigo 208, inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E nos artigos 58 e 60 da LDB 9.394 de 96. No artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Para o MEC, a educação especial é uma modalidade de educação escolar considerada como um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo alternativas diferentes de atendimento. Segundo o parecer 1132 de 97, a educação especial, que tem início com a educação infantil, pode abranger todas as etapas de ensino. Este parecer orienta que a escola de ensino regular precisará dispor de serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da clientela da educação especial, na qual os alunos em condições específicas serão atendidos em classes, escolas ou serviços especializados. A educação indígena está prevista na Constituição Federal com um capítulo específico destinado à população indígena, resultado de grandes lutas travadas por esse povo em busca da conquista de seus direitos. A partir dessa Constituição, a política nacional indigenista, que tinha caráter homogeneizador e integracionista, direciona-se para novos valores, a partir dos quais os povos indígenas passam a ser considerados sujeitos de direito. O artigo 231 da Constituição define: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Outros artigos da Constituição brasileira reforçam o paradigma adotado pelas políticas públicas nacionais em relação à modalidade de educação indígena. O artigo 210, parágrafo 2º, assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O artigo 215, no parágrafo 1º, garante que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. E o artigo 242, no parágrafo 1º, determina que o ensino da história do Brasil leva em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Também a LDB 9.394 de 96 ratifica o disposto na Constituição através de seus artigos 78 e 79, estabelecendo que o ensino da União desenvolva programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas. E o parecer 1132 de 97 define a educação indígena como uma modalidade destinada a populações específicas e assegura que essa modalidade de ensino será diferenciada para garantir as características estruturais da cultura, a manutenção de seus valores e costumes e a língua do respectivo povo indígena. Outra modalidade de ensino que representa um avanço significativo das políticas públicas educacionais é a implementação da educação rural, tratada na legislação pertinente como educação do campo, modalidade de ensino específica para a população rural. A LDB 9.394 de 96
no artigo 28, diz que na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. A organização desta modalidade de ensino se pauta nos seus conhecimentos, que são próprios e muito peculiares, situação que cabe à organização e estrutura escolar ressignificarem os conhecimentos da prática desse povo, de modo a construir conhecimentos em condições de possibilitar a transformação social e política do sujeito do campo. A educação do campo deve considerar os aspectos da formação geral, da qualificação social e profissional, de gestão, dos processos produtivos e da organização do trabalho e da produção. A educação profissional, a partir da LDB de 96, passa a ser considerada complementar à educação básica, podendo ser desenvolvida em escolas, em instituições especializadas ou no próprio ambiente de trabalho. A LDB de 96, a educação profissional é posta pela LDB de 96 como um tipo de formação que permeia a vida do sujeito em idade produtiva. De acordo com o artigo 39 da LDB 9.394 de 96, a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Propõe a integração da educação profissional aos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. Dispõe também sobre os tipos de curso que a educação profissional e tecnológica envolverá: formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, técnica de nível médio e tecnológica de graduação e pós-graduação. O acesso à educação profissional é possível ao aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, assim como ao trabalhador em geral. As instituições de educação profissional deverão oferecer, além de seus cursos regulares, cursos especiais abertos à comunidade. Portanto, a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. A modalidade de educação à distância é caracterizada pelo artigo 1º do Decreto nº 5.633 de 2005 como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Assim, a educação à distância é a modalidade de ensino que permite o rompimento da barreira física e cronológica, de modo que os sujeitos envolvidos no processo não precisam estar fisicamente presentes em um ambiente formal de ensino-aprendizagem, assim como também permite que o aluno estude autonomamente e em horários condizentes com sua disponibilidade. A educação à distância ressalta o papel do aluno, que organiza sua própria aprendizagem de modo a desenvolver a sua autonomia. Sobre essa modalidade de ensino, a LDB apresenta no seu artigo 80: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. A educação à distância é uma modalidade de ensino que se consolida cada vez mais no cenário educacional. Essa modalidade de educação tem uma longa história de sucessos e fracassos. Sua origem
está nas experiências de educação por correspondência iniciadas no final do século XVIII e, na atualidade, utiliza multimeios, desde os impressos a redes de computadores, empregando formas diferenciadas de interação e interatividade entre os sujeitos típicos dessa modalidade. Vamos discutir agora sobre as bases legais do financiamento da educação, mais especificamente sobre as questões atuais dos recursos financeiros destinados à educação brasileira. A Constituição Federal de 1988 garantiu, além dos direitos inerentes à educação tratados nas unidades anteriores, os recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento do ensino, vinculados a impostos e transferências e também contribuições sociais, como recursos adicionais nos artigos 212, 213 e no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 212 diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Posteriormente, a Emenda Constitucional número 14 de 1996, no artigo 5º, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios destinem, no mínimo, 60% dos recursos a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, no intuito de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A partir daí, surgiram vários outros instrumentos legais que propuseram reformas para o setor educacional, incluindo seu financiamento. São eles: a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, e em 2001, o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 10.172 de 2001. O Fundef, instituído em 1996, com vigência de 10 anos, expirou em 2006, quando então foi instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Sua regulamentação se deu primeiramente através da medida provisória número 339 de 2006 e, em seguida, através da emenda constitucional número 53 de 2006, pela Lei 11.494 de 2007 e pelo Decreto 6.253, também de 2007. O Fundeb alterou alguns artigos da Constituição de 1988 referentes ao financiamento da educação. Com as modificações postas pelo Fundeb, este atenderá não apenas o ensino fundamental, mas também a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Uma das principais características do Fundeb é a distribuição de recursos com base no número de alunos da educação básica e repasse automático feito pelo Banco do Brasil. Observe a composição dos recursos do Fundeb neste quadro. Dos recursos citados no quadro, 100% são investidos na educação básica e destes, 60% são utilizados na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica e 40% em outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. É importante frisar que a União não pode utilizar o recurso do salário educação para complementar o Fundeb. O Fundeb representou um grande progresso em relação ao Fundef, ao resgatar o conceito de educação básica e ao fortalecer o controle social dos recursos. Foram ampliados as atribuições dos conselhos, os quais, além de supervisionar o censo escolar e acompanhar e fiscalizar os gastos com os recursos do Fundeb, têm a função de supervisionar a elaboração da proposta orçamentária anual. Porém, ele não enfrentou o principal problema da política de fundos, que é a existência de um valor mínimo por aluno, suficiente para assegurar um ensino de qualidade e que impeça as disparidades regionais. Chegamos ao final do conteúdo da terceira unidade da disciplina.
Vimos sobre a organização e estrutura da educação brasileira, tendo a legislação como instrumento de intervenção na realidade educacional. Identificamos os níveis e modalidades de educação e abordamos a questão do financiamento da educação no Brasil. Para encerrar nossa terceira unidade, proponho uma atividade para fixar melhor o aprendizado. Reforço a importância de vocês lerem cada capítulo do caderno didático à medida que avançamos com o conteúdo, para que consigam resolver todas as nossas atividades. Está ok? Agora, vejam comigo aí na tela de vocês. Atividades de reflexão. Quais as leis que propuseram reformas para a educação brasileira e sustentam sua atual estrutura e funcionamento? Segundo, como se entende a universalização do ensino para as diferentes fases da vida? Terceiro, descreva sucintamente cada nível educacional de acordo com a LDB de 96 e a Constituição Federal de 88. Quarto, quais os instrumentos legais que propuseram reformas para o setor educacional brasileiro e seu financiamento? Então, em dupla, reflitam e respondam a essas questões e daqui a pouco nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado satisfatoriamente a atividade. Bom, vamos às respostas. A questão 1, quais as leis que propuseram reformas para a educação brasileira e sustentam sua atual estrutura e funcionamento? A recente estrutura e funcionamento da educação brasileira provém da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394, de 96, que, por sua vez, se juntam à Constituição Federal de 1988 e às orientações gerais do Plano Nacional de Educação, bem como as respectivas emendas constitucionais em vigência. A questão 2, como se entende a universalização do ensino para diferentes fases da vida? Entende-se a universalização do ensino para as diferentes fases da vida através da educação infantil, como primeira etapa da educação básica, do ensino fundamental, como ensino obrigatório, e do ensino médio, como etapa e espaço de culminância de um processo que se baseia na articulação entre suas partes, integrado, inclusive, com o ensino superior. Há de se considerar, ainda, o dispositivo legal que ratifica o alargamento do conceito de educação básica e que amplia o número de anos propostos para este nível de escolarização. Educação infantil de 0 a 6 anos, o ensino fundamental de 6 a 14 anos, observando 9 anos de duração, e o ensino médio, que varia entre 3 e 4 anos, conforme a natureza e especificidade do curso e da instituição, cursado a partir dos 15 anos. Na questão 3, descreva sucintamente cada nível educacional de acordo com a LDB de 96 e a Constituição Federal de 88. Bom, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, que apresenta como maior objetivo a formação básica do cidadão, tem duração de 9 anos e é obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos 6 anos de idade. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem duração mínima de 3 anos e tem por objetivo materializar e radicar os objetivos e habilidades construídos e consolidados no ensino fundamental. A educação superior abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. E o acesso à educação superior ocorre a partir dos 18 anos, através de processo seletivo, e o número de anos de estudo varia de acordo com os cursos, sua natureza e sua complexidade. Na questão 4, quais os instrumentos legais que propuseram reformas para o setor educacional brasileiro e seu financiamento?
A Constituição Federal de 88, nos artigos 212 e 213 e no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Emenda Constitucional número 14 de 96, no artigo 5º, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, e em 2001, o Plano Nacional de Educação. A medida provisória número 339 de 2006, a Emenda Constitucional número 53 de 2006, a Lei 11.494 de 2007 e o Decreto 6.253, também de 2007. Terminamos aqui a unidade 3 e nos veremos no ambiente virtual de aprendizagem. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e até lá.